Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto Root, e hoje veremos um vídeo sobre instalação de mais uma distro GNU Linux, Ubuntu Desktop versão 14.04. Então o primeiro passo para começar a instalação é fazer o download da ISO de instalação do sistema operacional. Então o primeiro passo seria acessar o site do Ubuntu. Já deixei ele aberto aqui, então seria o ubuntu.com. Então essa aqui é a página oficial do Ubuntu. Então o Ubuntu ele é desenvolvido por uma empresa, né, chamada Canonical, né, que dá toda a assessoria, né, e toda a parte de desenvolvimento, todo o suporte para que o sistema operacional saia do papel. Então o Ubuntu ele tem diversos projetos, né? Um deles é para cloud, né? Computação em nuvens, para server, para desktop, para smartphone, para tablet, para TV. Então são alguns projetos do Ubuntu, né? Para alguns dispositivos. Então no nosso caso nós vamos utilizar o para desktop. Então eu posso clicar apenas aqui no download e escolher desktop. Então aqui ele mostra o download do Ubuntu Desktop, a versão 14.04.1 LTS. Então antes de fazer a instalação, tá, e o download aqui, eu vou explicar para vocês o que seria o LTS, tá? LTS é o Long Time Support, ou seja, tempo longo de suporte. O que quer dizer o longo período de suporte? Então, no caso o Ubuntu ele é uma distribuição que, assim como qualquer outra distribuição, ela vai sofrendo atualizações, tá? Mas a Canonical ela age da seguinte maneira: ela mantém um sistema sendo desenvolvido e a cada 6 meses é lançada uma nova versão. Então, ou seja, são 2 versões de Ubuntu por ano. Tá? Então, o LTS é uma versão do Ubuntu que tem um período de até 5 anos de suporte garantido. Enquanto uma versão que não é LTS, ela tem 2 anos, tá, de suporte. Ou seja, a pessoa pode manter o seu sistema atualizado durante 2 anos se não for LTS, e se for uma versão LTS, que é no caso da 14.04, ela é atualizável até 5 anos. Tá? Então esse termo LTS eu já vi em algumas provas de concurso solicitarem, né, qual a diferença entre uma versão LTS e uma versão sem o LTS, né? Então, já explicando a diferença para vocês, eu acho bem importante até na hora de instalar isso, mais para servidor, mas mesmo assim para desktop é interessante ter esse conhecimento. Então, depois de uma pequena introdução sobre o sistema Ubuntu, né? Então a gente vai escolher aqui a versão, se vai ser 64 bit, 32 ou para Mac 64 também, né, o AMD. Tá? No meu caso eu já fiz o download da versão 64 bit, tá? E já está na minha máquina. Caso vocês não tenham, né? Então é só clicar em download e fazer o download da ISO de instalação. Para quem tem uma internet rápida não deve demorar tanto, tá? É uma ISO de quase 1 GB de espaço, então quem tem uma internet mais lenta vai demorar um pouquinho a ser feito o download. Então o próximo passo, né, no nosso caso, né, como eu estou mostrando para vocês a instalação através de uma máquina virtual, né, o próximo passo seria a criação do sistema da máquina virtual para fazer a instalação do sistema. Como eu já havia demonstrado no vídeo de instalação do Linux Mint, eu vou pular essa etapa, tá? Eu vou mostrar diretamente a máquina já criada para ganhar um pouco de tempo. Quem tiver dúvida
volte lá no vídeo instalação de Linux Desktop, um dos primeiros vídeos, onde fala do Linux Mint, e eu mostro como criar a máquina virtual. Bom, passando então para a máquina virtual, né, eu estou utilizando o VirtualBox. Eu vou inicializar a minha máquina Ubuntu já criada e já com a unidade de disco, né, de CD, que está com a ISO, tá, onde eu posso ver aqui, ó, CD-ROM Ubuntu 14.04, desktop AMD 64 bits, ó, 981 MB. Então vamos inicializar a máquina. Então aqui ele já mostrou para nós uma página, né, de bem-vindo, né, só que ela está em inglês. Então o primeiro passo seria selecionar o idioma. Vamos procurar o português Brasil aqui, ó. E notem que ao clicar ele já troca automaticamente a tradução, né, já faz a tradução automática da página de bem-vindo ali. Então o Ubuntu ele te dá duas opções iniciais. Seria experimentar o Ubuntu e instalar o Ubuntu. Experimentar o Ubuntu seria um live CD, né? Ele iria executar um sistema operacional diretamente do CD e após, se for o caso, é feita a instalação do sistema operacional. No nosso caso, eu vou utilizar instalar o Ubuntu para ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, preparando para instalar o Ubuntu. Então aqui ele já marca aqui como ok, né? Tem pelo menos 6.5 GB de espaço disponível em disco e esteja conectado à internet. Então são duas recomendações que ele solicite que esteja ok. Embora tenha como instalar sem estar conectado na internet, é aconselhável, altamente aconselhável estar conectado na internet para fazer a instalação. Uma opção que eu acho interessante marcar seria baixar atualizações enquanto instala, que ele mantém o sistema com alguns programas nas versões mais atuais. Uma outra opção também bem interessante é que em alguns países a utilização, né, a reprodução de flash, MP3 e outras mídias, né, para trabalhar com placas gráficas e de rede são bloqueadas porque são utilizadas com licença, né? Então, em alguns países não tem como fazer a instalação do sistema operacional com com esses plugins, né? Com essas ferramentas. Então, no nosso caso aqui no Brasil, não tem nenhum tipo de lei por enquanto, né, que não permita a instalação, então pode ser instalado com programas de terceiros. Tá? Então aqui ele até informa que o plugin Fluendo MP3 inclui a tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer 3, licenciada, tá? Pela Fraunhofer, e então é uma empresa, né, que desenvolveu o MPEG Layer 3, né, que é o mais conhecido como MP3, tá? Então seria interessante instalar esse programa. Então quem não quiser, é só desmarcar aqui e avançar. Então vamos continuar a instalação, onde é solicitado numa próxima tela a instalação, né, o tipo de instalação. Se eu quero apagar o disco inteiro e reinstalar o Ubuntu, usar disco, né, ou partição criptografada, usar o LVM, né, que é o gerenciamento de volume lógico. É bem interessante, mas isso aí eu vou abordar em um outro vídeo, tá? E opção avançada. Eu geralmente instalo por opções avançadas. Por quê? Porque se eu usar apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, ele vai fazer todo o particionamento de modo automático. Eu não vou poder, né, então selecionar o modo, né, e as partições que eu gostaria de instalar no meu sistema. Então eu procuro sempre utilizar a opção avançada. Continuar. Notem que nessa tela agora, então, no tipo de instalação ele já mostra o /dev SDA, que seria o meu HD de 42 GB, né? Então
Notem que logo abaixo aqui ele mostra /dev /sda ATA VBox Hard Disk 42.9 GB. Então foi um HD de 40 GB que eu botei, só que ele identificou com um pouquinho de espaço a mais, tá? Então vou criar em nova tabela de partição, e aqui ele pergunta se eu quero realmente criar uma nova tabela de partição vazia nesse dispositivo. Sim, quero. Então continuando, então ele me mostrou espaço livre e agora eu posso de fato colocar o particionamento desejado nesse disco. Então, de costume, muita gente me pergunta, até eu vejo muitos manuais de como particionar um HD. Eu tenho uma teoria sobre o particionamento, tá? Eu vou aplicar de uma forma aqui, e em outro vídeo eu vou abordar um passo a passo mais detalhado, tá? Então, eu vou criar 2 GB para swap. Lembrando que swap é aquela parte, né, do disco que vai ser separada para armazenamento de arquivos temporários, ou seja, é como lá no Windows aquele arquivo de paginação. Então eu vou determinar que no meu disco eu vou diferenciar, né, 2 GB para isso. Eu vou separar 2 GB. Por que 2 GB? Porque quando um computador, seja ele desktop ou servidor, necessitar de memória e a tua memória tiver por completa, né, tiver sendo utilizada por completa, o que acontece? Ele acaba utilizando a swap. Utilizando a swap, o que acontece? Ele ocupa a memória e o programa requer mais memória e não tem disponível no sistema, ele acaba escrevendo em disco. Com isso, o que acontece? O programa em questão não deixa de ser executado, mas a sua memória é mais limitada, né? Embora tenha 2 GB de memória, ela é muito mais lenta do que uma memória RAM, né? Uma memória de fato, uma memória para o equipamento. Por quê? Porque tem um disco, e um disco com a diferença de, se for SSD, né, tu tem um disco que gira, né, a alguma rotação, né, geralmente os discos são de 7.200 rotações por minuto, e ele vai escrever no disco. Então, para fazer a leitura também ele vai, né, o disco vai ter que estar rodando, e ele vai ter que fazer essa leitura desse armazenamento de memória lá, diferentemente da memória, né, da memória RAM, que vai executar direto, né, não precisa escrever nada, ela é um chip. Então por isso que, se for SSD, né, no caso a swap em SSD vai ser muito mais rápido que uma swap em disco rígido mesmo, em HD, tá? Mas eu vou abordar em outro vídeo bem detalhado isso aí. Então 2 GB para swap. Agora nós temos então disponível aproximadamente 40 GB. Eu vou criar 20 GB. Aqui nós temos vários sistemas de arquivos, tá? O Linux ele é um pouco diferente de sistemas Microsoft porque ele aceita diversos padrões de sistemas de arquivos. Nativamente nas versões atuais de qualquer distribuição Linux, vai ser disponível pelo menos 2, o EST3 e o EST4, tá? O EST ou EXT3 e EXT4, né? São os padrões mais atuais de sistema de arquivo. Eu costumo comparar os dois como o FAT32, né, e o NTFS. Eu sei que quem entende um pouco mais de sistemas de arquivos vai dizer que não tem nada a ver, mas é só uma pequena analogia, tá? Sistemas de arquivos EST3 seriam semelhantes aos FAT32 e o sistema de arquivos EST4 seria semelhante ao NTFS, tá? Mas mais a fundo a gente vê que não tem nada a ver um sistema com o outro.
tá? Só para fazer uma analogia com pessoas que estão recém chegando, né, para conseguir comparar os sistemas de arquivos, tá? Então, para desktop eu aconselho a utilizar ext4. Se fosse um servidor, eu utilizaria ou JFS ou XFS, tá? Existem muitos serviços na internet, né, que utilizam ext4 também para servidor, tá? Mas eu costumo instalar ou XFS ou JFS, tá? Para servidor, e para desktop ext4. Então, selecionado, vamos avante. Vou colocar a minha barra, né, que seria a minha raiz, 20 GB. Ok. Sobrou aproximadamente então 20 GB para colocar então em ext4 também. Vamos colocar como home. Notem aqui, ó, antes de eu avançar, que eu poderia colocar outras partições. Eu posso particionar o meu disco em várias partições. Em servidores, geralmente o pessoal coloca o boot em outra partição, o TMP em outra partição, mas eu vou abordar também isso aí em outro vídeo para não ficar, né, ficar muito longo esse vídeo. Eu vou me ater apenas ao desktop dessa vez, tá? Então, o home criado, aproximadamente de 20 GB. Então, está aqui o nosso sistema, né, de arquivos já todo ele dimensionado, né? Então ficando 2 GB para swap, 20 GB em ext4, né, para o barra, e 20 GB aproximadamente também em ext4 para o home, tá? Após isso é só clicar em instalar agora. Então nessa janela ele pergunta, né, faz uma pergunta: onde você está? Então essa aqui seria a questão do fuso horário, tá? Então no meu local, né, na minha região, o local mais próximo é São Paulo, mas se eu morasse em outro local eu poderia selecionar, por exemplo, Bahia, né? Então seria interessante, ó, visualizar quais os pontos mais próximos da região onde tu está instalando o teu sistema operacional, tá? No meu caso, São Paulo seria a região mais próxima. Então eu vou continuar. Notem que agora eles perguntam então o layout do teclado. Geralmente ele já vem como autodetectar, né? Ele já vem detectado o padrão correto. Se eu quiser testar, é só testar se tem C cedilha. Se não ficar o correto, eu posso selecionar aqui tanto o layout ou do teclado, como também o idioma dele, tá? Então vamos continuar. Então nesse momento ele pergunta: quem é você? Ou seja, ele está solicitando a identificação do usuário que vai utilizar essa máquina. Então o seu nome aqui eu colocaria o nome completo, né? Eu poderia colocar usuário do projeto, tá? Nome do computador, então ele já pré-selecionou um nome ali, usuário VirtualBox, tá? Então se eu quiser trocar, eu posso trocar aqui o nome que eu quiser. Vamos botar aqui computador do projeto. Como eu coloquei o meu nome de usuário do projeto, automaticamente ele já escolheu um nome para mim, usuário. Se eu quisesse trocar, poderia colocar outro qualquer, mas ele pegou o primeiro nome aqui, transformou tudo para minúsculo, porque nome de usuário não pode ser maiúsculo, somente o nome completo poderia ter maiúsculas, mas o nome de usuário é minúsculo, tá? Então ele transformou tudo para minúsculo, colocou aqui e solicita agora uma senha, tá? Então vou botar de 1 a 5.
senha curta, tá? Mas ele aceitou, tá? Então eu poderia colocar até 6 aqui, acho que ele já não reclama. Ó, senha razoável, tá? Então aqui ele mostra inicializar sessão automaticamente ou solicitar minha senha para entrar. Eu prefiro solicitar minha senha para entrar, né? Então isso aqui também depois pode ser alterado dentro do sistema operacional. Então vamos continuar. Nesse momento então ele começa a fazer a instalação do sistema operacional. É um processo que pode demorar um pouco, talvez eu vá ter que dar uma avançada no vídeo, então somente aguardem. Nesse momento então ele concluiu a instalação, aí solicita então a reinicialização do computador para a utilização da nova instalação feita no computador. Então nesse passo agora aqui é somente fazer a reinicialização, né? Reiniciar agora.